Na aula de hoje vamos estudar as funções implícitas. Então, o que a gente entende por função explícita é aquela função clássica, em que você tem um valor de entrada x, e aí você aplica uma função f de x, a fim de obter um valor de saída y. E a gente chama de função implícita quando você tem uma equação da seguinte forma, em que você coloca valores de x e obtém um valor de y ao se resolver essa equação. Quer dizer o quê? Que você obtém o y a partir da resolução de uma equação, ou seja, o valor de y não está explícito. Então, considere o seguinte exemplo. A gente tem aqui uma equação que vai expressar y como uma função de x. Então, a gente tem que 4x mais 2y é igual a 5. Colocando 5 para o outro lado, a gente fica com 4x mais 2y menos 5 igual a 0. Então, esse lado esquerdo é o que a gente chama de função f, que é de x e de y. Então, o x entra nessa equação e fornece o valor de y. Ou seja, a gente tem o y como uma função implícita de x. Porém, nesse exemplo aqui, a gente consegue isolar o y e transformar ele numa função de x direto. Por exemplo, se a gente passar o que é x para o outro lado, a gente vai ficar com o quê? 2y menos 5 igual a 4x. 2y é igual a 4x mais 5. Por fim, a gente tem que y é 2x mais 5 sobre 2. Então, essa equação aqui, ela vai dar uma função de x. Ou seja, o nosso y aqui é uma função de x, que é uma função explícita. E aqui a gente tem outro exemplo um pouco mais complexo de função implícita. Y ao quadrado menos 5xy mais 4x ao quadrado igual a 0. Então, o que a gente chama de f é todo esse lado esquerdo. É a nossa função em que a nossa variável y é uma função de x. E aí, dado o valor de x, a gente tem que resolver uma certa equação para encontrar o valor de y. Por exemplo, se o nosso x for igual a 0, o que acontece com essa equação? Vai ficar y ao quadrado menos 0 mais 0 igual a 0. Então, a gente só precisa resolver essa equação, que é y ao quadrado igual a 0. E aí, a gente vai ter o valor de y, que é 0. Então, nesse caso, é bem simples. Agora, por exemplo, se o nosso x for igual a 1, a gente tem a seguinte equação. Y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a 0. E agora, para encontrar o valor de y, a gente precisa resolver essa equação do segundo grau. Então, vamos lá resolver ela. A gente pode montar o nosso delta, que é b ao quadrado menos 4a vezes c, que é menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 4, 16 vezes 1. Então, dá 9. Então, a gente pode resolver essa equação para y. Vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ser 5 mais ou menos 3 sobre 2. E aí, a gente vai ter duas soluções. Y igual a 4 e o y igual a 1. Então, dado um valor de x, a gente tem que resolver uma equação quadrática para encontrar o valor de y. Entretanto, essa equação, a gente também pode deixar ela de uma maneira explícita, utilizando a fórmula para resolver equações do segundo grau. Então, a fórmula geral, dado qualquer valor de x, vai ser o quê? O y
vai ser definido como menos b, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. E a gente substitui os valores. O nosso menos b, agora a gente tem que olhar para a equação original. Essa aqui. Essa função f. Então a gente tem que olhar para esses valores e tratar o x como se fosse, né, uma constante. Então menos b vai ser tudo que multiplica o y. O b então é 5x negativo. O c vai ser tudo que é constante, 4x ao quadrado. E o a vai ser igual a 1, que é o que multiplica o y ao quadrado. Então a gente vai ficar o quê? O y vai ser menos b, vai dar 5x, mais ou menos a raiz de b ao quadrado é 25x ao quadrado, menos 4 vezes 4x vai dar 16x ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. E aí a gente vai ter as duas soluções. Então vai ser igual a 5x mais, aqui tem um menos, 3x sobre 2, que é igual a 4x. E a outra solução vai ser 5x menos 3x sobre 2, que vai ser x. Então aqui a gente tem que o nosso y ele vai ser uma correspondência 4x e x, dependendo do valor de x. Então a gente consegue expressar o y em termos de valores de x, como uma função explícita. No caso, a gente tem uma correspondência. Entretanto, existem situações em que você não vai conseguir expressar o y em função de x. Você não consegue extrair uma função explícita. Então, quando isso acontece, por exemplo, nesse caso, y elevado a 5 menos 5xy mais 4x ao quadrado. Então, dados os valores de x, a gente não consegue calcular o y, porque não existe nenhuma fórmula para calcular equações do grau 5. Então a gente não consegue resolver essa equação. Porém, se a gente substituir os valores de x, a gente consegue encontrar y. Por exemplo, se o x for igual a 0, então o y é y ao cubo igual a 0. Então nosso y é 0. Se o x for igual a 1, a gente vai ficar com y ao cubo menos 5y mais 4, isso aqui tem que ser igual a 0. E aí a gente consegue resolver essa equação. E por fim, a gente tem o quê? Que o fato de que a gente pode escrever uma função implícita da forma f de x e y igual a c ou igual a 0, isso não quer dizer que a gente está definindo uma equação que automaticamente define o valor de y dado o valor de x. Ou seja, nem sempre a gente consegue ter uma equação que define valores de y e x. Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Passando 1 para o outro lado, fica menos 1 igual a 0. Então aqui a gente poderia chamar todo esse lado esquerdo de um f de x e y. Só que o fato de a gente chamar esse lado esquerdo não quer dizer que existe uma forma de calcular o valor de y. Ou seja, existem certos valores de x que não satisfazem essa equação. Por exemplo, se o nosso x for maior do que 1, isso quer dizer o quê? Vamos passar o x para o outro lado, vai ficar 1 menos x ao quadrado. Então, se o valor de x é maior do que 1, então o nosso x ao quadrado vai ser também maior do que 1.
x ao quadrado maior do que 1. Então quer dizer que essa parte é maior do que essa. Ou seja, 1 menos x ao quadrado vai ser menor do que 0. E não existe nenhum número real em que a raiz quadrada dele seja negativa. Ou seja, não existe nenhum número real elevado ao quadrado que não seja positivo, ou seja, negativo. Então, nosso y não pertence aos reais. No caso aqui, a gente teria uma solução, imaginária. Para finalizar a aula de hoje, a gente tem esse seguinte teorema. Então, esse teorema ele fala da existência de uma função implícita e ainda mais da sua derivada. Então, você tem aqui uma função f, que ela é C1, e que ela avaliada no ponto x0, y0 é igual a uma constante c. E aí você considera a seguinte equação, que são as curvas de nível da função f. Essa equação em que todos os valores de x e y vão dar um certo c. E aí, se a gente supor que essa derivada parcial da função f com relação a y for diferente de zero, vai existir uma função que também é C1, em que define y como uma função de x. E aí vai ter as seguintes propriedades. 1. O valor dessa função para todo x e o correspondente valor do y aplicado na nossa função f vai ser igual a c. O valor de y quando x é 0 vai ser y0. E por fim, essa derivada aqui. Então vamos demonstrar como é que a gente encontra essa derivada. Então você tem aqui a sua função f, que ela é função de x e de y de x. E ela é igual a uma constante. Agora vamos fazer a diferenciação dela. Então você vai usar a regra de diferencial df dc. Então como é que a gente calcula a diferencial? O lado direito, diferencial de uma constante, é igual a zero. Então isso aqui é zero. E o lado esquerdo a gente aplica a regra. É a parcial da nossa função com relação à primeira variável, x, vezes dx, mais a parcial da nossa função com relação a outra variável, dy. Isso tudo é igual a zero, que é o lado direito da equação. E agora a gente organiza. Vamos passar esse primeiro termo para o lado direito, ele vai negativo. Então a gente vai ficar com o quê? Eu vou chamar essas derivadas de f de x e essa aqui de f de y. Então a gente fica do lado esquerdo, f de y dy é igual a menos f de x dx. E agora a gente passa o dx para o lado esquerdo e o fy para o lado direito. Então no final a gente vai ficar com o quê? Dy dx é igual a menos f de x, vamos colocar aqui os argumentos, dividido por f de y. Pronto. Essa é a nossa derivada. Então, se a gente avaliar essa derivada
no ponto em que x é igual a x0, ou no x0, ou seja, a gente está calculando d de y x0. Então isso é igual ao quê? Em cima vai ser a nossa parcial x0 e y aqui. Y de x0 é y0. Dividido por embaixo a parcial e a mesma coisa, x0 e y0. E por que essa derivada é tão importante? O que é que ela significa? Então vamos aqui desenhar o gráfico. Em que a gente tem o eixo y e o eixo x. A nossa função ela é uma função de duas variáveis. Então o gráfico dela a gente teria que traçar mais um eixo e fazer um gráfico tridimensional. Porém, quando a gente coloca esse gráfico de y e x, a gente está colocando o gráfico das variáveis, ou seja, o gráfico das curvas de nível. Então vamos supor que a curva de nível dessa função, quando o valor dela é c, ou seja, todos os pontos x e y que fazem a função ser c. Vamos supor que o gráfico dela é o seguinte, uma curva. Então esse gráfico aqui é f de xy igual a c. Então são todos os valores de x e de y que resultam em c, quando aplicados na função. E o que é essa derivada aqui está dizendo? Então, quando a gente tem esse eixo y e x, a gente sabe lá do cálculo 1 que essa derivada dy dx é o que? A inclinação de uma reta tangente num ponto. Então, essa derivada dy dx aqui é a inclinação de uma reta tangente a essa curva de nível no ponto x0, y0. Então, é como se a gente tivesse esse ponto aqui, x0, y0, e a gente passa uma reta tangente. Então, a inclinação dessa reta aqui vai ser essa nossa derivada. E aí a gente calcula ela por essa fórmula, essa divisão. Então, na próxima aula a gente vai ver outra maneira de calcular essa derivada e também para funções de 3 variáveis.